Bebeto, como estava a sua vida, como estava a sua história quando Jesus te encontrou? Eu vi poucas pessoas levantando a mão dizendo que me conhece, Não te conheço. que não me conhece. E a maioria me conhece. Quem me conhece antes de eu ser cristão? Levanta a mão. Pouco também. Poucas pessoas. Então a maioria me conhece na casa do Senhor, né? Depois que eu me tornei evangélico. Eu cheguei aqui, lá na igreja antiga, né? Uma bênção. Uma bênção. Estava com a vida organizada. Aí. Tem um copinho na mão de um negócio ali, né? Meu Deus. Não é leite, nem a água que passarinho bebe. Esse é o Bebeto. Chegou aqui assim. No passado, estava desse jeito. Totalmente no fundo do poço. Mas, graças a Deus, cheguei ali na Igreja Nova Vida, né? E dali comecei a ouvir a palavra do Senhor, através da vida do Bispo Robson, que era pastor naquela época, né? E Deus foi fazendo a obra. Cheguei aqui, eu fumava, eu bebia, eu usava droga. Eu estava com uma vida mesmo assim, para ser sincero, eu era marionete de Satanás. Ele brincava comigo, fazia o que queria comigo. Eu, às vezes, digo para os irmãos que têm mais intimidade comigo, que eu cheguei aqui assim, cheio de carrapicho, e o Senhor foi me limpando. Foi assim que eu cheguei aqui na Igreja Nova Vida. Tá? Como é que estava a sua vida familiar naquela época? Jesus. Vou dizer de novo. Uma benção. Ah lá, estava lá. Ó. O Bebeto. Ali na foto não vejo sua esposa, né? Não tinha. Não tinha esposa. Bebeto e 2 filhos para criar. A esposa tinha ido viver a vida dela com o outro, porque ela tinha direito de ser feliz, né? Assim ela disse. E eu fiquei com os 2 filhos, para tomar o Robson e o Rômulo. Então você estava com a vida familiar também toda escangalhada, né? Toda destruída, bispo. E às vezes, né, Bebeto, pelas coisas que a gente faz sem Deus, a gente acaba também autodestruindo o nosso casamento, né? Porque qual é a mulher que vai aguentar com um cara que bebe, que se droga, que se prostitui, né? E que está destruindo a própria vida, né? Nem todas suportam uma pancada dessa, né? Não tem como, né, bispo? Não tem nem como a gente dizer assim, ela está errada. Não, se tem alguém que errou nessa parte, foi até eu, porque eu não conhecia, não sabia, não tinha noção. E a gente, quando está lá no mundo, isso é normal, né? Acha que é normal beber, se drogar, perder a noite de sono, saia sexta, voltava segunda. Bom, e aí? Se a sua vida pessoal não estava legal, se a sua vida familiar já era um problema, que você criava 2 filhos sem ter a mãe deles por perto, como é que fica a sua vida profissional também? Como é que estava naquela época? Uma benção. Já viu, né? Não tinha problema nenhum. Estava lá no mundo, tranquilo. Não tinha oficina. Cheguei na igreja, o bispo, né, precisava de uma ajuda. Eu falei, eu não tinha oficina, trabalhava para os outros. Eu lembro que uma vez, os irmãos não sabem, o primeiro carro que a igreja adquiriu foi uma Kombi, que foi nos doada, né, na época. Mas a Kombi, ela não tinha nada. A Kombi não tinha motor, a Kombi estava ruim de lataria, a Kombi estava em cima de 4 ferros, né? E aí me disseram que tinha um mecânico na igreja na época, né, que podia nos ajudar. E quem era o mecânico? Era o Bebeto. Aí eu lembro que eu fui lá procurar o Bebeto. Não, ele trabalha ali e tal. Aí eu fui lá no tal lugar que ele trabalhava. Irmão, quando eu cheguei lá, a oficina dele era ecológica. Era céu aberto, irmão. Não tinha telhado, não tinha nada. Ele trabalhava debaixo de um pé de árvore ali, numa situação que eu falei, Jesus, eu acho que esse cara não vai conseguir montar essa Kombi, né? Mas aí ele falou, não, eu ajudo, vamos montar. Aí teve um monte de irmão que doou peças e tal, né? Um doou a tinta, outro doou a pintura, doou isso, e ele doou a mecânica, né? Mas realmente a vida do Bebeto, na parte profissional também,
Estava muito afetado, muito complicado. Eu não tinha oficina, eu trabalhava com um rapaz, né, o Aroeira, inclusive eu estava até me dando uma oportunidade que viu a situação a qual eu estava vivendo, né? E ao chegar ali, ele falou: rapaz, o que você está fazendo da tua vida? Poxa, eu te conheço, tu é um bom profissional, rapaz. Vem para cá, trabalha aqui comigo. Aí eu trabalhava um dia, no outro não ia, sem responsabilidade nenhuma, né? Aí foi quando o bispo perguntou na igreja se tinha algum mecânico. Eu fiquei quieto lá na minha, né? Dona Tânia aqui, eu quieto, né? Eu falei, vou pegar esse carro, nada, né? Aí, quando fui saindo, terminou, eu falei, meu Deus. Fui lá, procurei o bispo, falei, bispo, eu sou mecânico. Aí o bispo, tá bom. Aí pegou o endereço, foi lá na oficina. Meu Deus. Muito corajoso ele, mas deu certo, né, bispo? Mas aí, bom, aí teve um momento que a Tânia entrou na sua vida. Como é que foi a entrada da Tânia na sua vida? Como é que aconteceu? Como é que foi a coisa? A Tânia também pode contar, pode ajudar. Bom, essa parte eu vou deixar com a Tânia. Isso aí. Graça e paz à igreja. Que o Senhor alcance vocês com um grande milagre. Como fez na vida do Bebeto, como o Senhor me alcançou há uns anos atrás com a misericórdia dele. Que Tânia entrou na vida de Bebeto como? Tânia tinha um fusquinha velho. E eu estava divorciada, fui morar na casa do meu pai, que era na rua que ele morava. Aí um dia eu fui para a praia com os meus filhos e enguicei. Então, a história é longa, né? Peter não cansa meu filho mais novo não cansa de falar. Eu tentei botar óleo no motor através do buraquinho da vareta. Olha só. Aí empurramos o carro, na época eram as sendas ali do Barreto, empurramos o carro, botamos no estacionamento das sendas e deixamos lá. Que o meu mecânico, ele morava ali na Avenida Maricá. Aí, quando estou indo para casa, ele estava já me vigiando. Olha só. Aí, quando eu fui para casa com as crianças, e era 9 e pouca da noite, aí ele me parou. Ué, eu nem falava com ele, bispo. Mas ele sabia tudo. Como é que eu ia falar com um cara com a vida toda torta? Mas ele sabia tudo da sua vida, né? Sabia o seu Olha carro, a só, placa. olha só. Então, aí a história já estava mudando, né? Aí ele perguntou, ué, você saiu de carro, está voltando a pé? Aí eu disse, meu carro enguiçou, está lá no estacionamento das sendas, amanhã o mecânico vai lá. Não, eu sou mecânico. Aí eu virei para ele e falei, não, pode deixar, porque meu pai não queria que eu me envolvesse, né? Porque eu era divorciada, e mulher divorciada tem que se preservar e tal, né? Meu pai está aí, ele é testemunha disso. Então, aí eu falei, não precisa se preocupar não, meu irmão. Olha só, o meu mecânico vai amanhã. Quando no outro dia, 7 horas da manhã, estava ele batendo lá no portão. Aí meu pai foi e me chamou. Ó, aquele cara ali de baixo ali, ó, tá te batendo aqui no portão te procurando, ó. Aí eu falei, que cara? Aquele drogado dali do morro. Aí eu fui atender ele no portão. Aí ele estava lá, ó, já tô com o carro para ir rebocar do seu carro. Que na época podia rebocar, né? Botava uma corda e puxava, mesmo sendo de longe. Hoje é proibido. Aí, bispo, eu não tive para onde correr. Ali era a propósito de Deus que eu entrasse na vida dele, né? Então, ali ele rebocou o carro, levou para a oficina. Aí me pediu as peças e esse leva a peça, tudo para fazer o motor e tal. Eu comecei a evangelizar ele, entendeu? Eu comecei a falar de Cristo, que o que Cristo poderia fazer na vida dele, né? Então, comecei a mostrar a ele o amor de Deus. Então, ele já estava querendo ter uma mudança, entendeu? Já existia um desejo ali, eu percebia. Ele não sabia por onde começar. Ele não sabia por onde começar. Ele só precisava de alguém que
segurasse na mão dele e desse um empurrãozinho, né? Então, aí eu nunca me esqueço de uma situação, né, que meu pai me chamou a atenção, não se envolva com ele, entendeu? As pessoas vão ver você com ele, né? Quando ele começou a vir para a igreja, aí quando eu cheguei para meu pai, eu falei, pai, eu não posso dizer a Deus que eu amo ele se eu não amo o meu próximo, que está diante de mim. Então, a mesma chance que Deus me deu, pode o Senhor estar querendo fazer na vida dele. É a chance dele. Então, eu vou levar ele. Aí comecei a levar ele, sempre que eu ia, chamava ele, entendeu? Às vezes ele me dava umas desculpas esfarrapadas, mas depois, na semana seguinte, sempre eu conseguia levar. E aí ele começou a trilhar uma vida com Cristo, né? Foi quando ele começou a caminhar, aí o primeiro foi muito interessante. Ele um dia chegou para mim e falou assim, não estou usando mais droga. Aí depois mais um passo, estou 2 dias sem fumar. Isso foi passo a passo. E para mim ali eu vi Deus agindo poderosamente. Então, aí Deus começou a moldar, né? Havia muita coisa a ser moldada, uma pedra muito bruta, né? Precisando ser lapidada, né? E o Senhor foi bom demais, né? E como eu entrei, há alguns meses, ele passou pelas águas, né? E ele começou a falar que ia casar comigo. Vocês começaram a namorar? Não. Oi? Não. Ele veio com uma história que queria casar comigo. Aí eu falei com ele, você é maluco. Eu tenho 2 filhos, a minha vida é para meus filhos. Eu estou 5 anos sozinha. Eu não quero mais ninguém na minha vida. Aí ele falou assim, eu vou orar ao meu Deus. E se já for... estava indo à igreja, já estava tendo uma experiência com Deus. Ele já estava caminhando, né? Já estava caminhando com o Senhor. Aí ele falou, eu vou orar ao meu Deus. Se for da vontade de Deus, não tem a sua vontade. Aí eu virei assim, muito joelho, irmão. Mas eu tinha uma vida organizada, tinha uma casa boa, não tinha porta, não tinha janela, que eu tinha tirado, entendeu? Um telefone comunitário, todo mundo usava. Eu tinha uma máquina de lavar boa, rapaz, um tanquinho do lado de fora, o morro todo usava. Né? Você tinha 2 filhos, né, que estavam com você, o Rômulo e o Robson, né? E você tinha 2 filhos, o Diego e o Peter. E a gente sabe que quando junta-se 2 famílias e 4 filhos, não é um negócio fácil de fazer, né? Quando é só o casal, fica mais fácil, porque você parece que nunca tinha sido casado, você não chegou a casar. Teve 2 filhos, mas não casou. Não. Né? A Tânia não. A Tânia veio de um divórcio, que chegou a casar e teve 2 filhos. Então, tinham 2 histórias ali muito diferentes, uma da outra, porque, apesar de vocês estarem sozinhos e com os filhos, mas as histórias eram muito diferentes, né? E para juntar 2 histórias assim, tão diferentes, a coisa é difícil. Mas vocês casaram, né? Tem uma foto do casamento aí? Né? Acho que tem uma foto do casamento aí. Eu fiz o casamento deles lá no Antigo Templo, né? Então está ali, Bebeto e a Tânia casando. Eles fizeram um casamento no civil, né? E eu dei a bênção na igreja, fazendo o casamento no religioso. Que bênção, queridos. Aí começou a história da caminhada dos 2. Mas sempre que a gente dá um passo para Jesus e a vida da gente começa a mudar, o diabo não aceita perder, né? Ele dá um contra-ataque, né? É a última tentativa dele para ver se não perde, né? Então, a Tânia já era do Senhor já há algum tempo, né? Já tinha uma caminhada com Deus, mas você estava começando a sua. E aí começou uma guerra aí dentro da família, que eu queria que você falasse um pouquinho. Bom, aí eu pensei, né? Agora estou com a vida organizada, estou casado, né? Estou com uma família aqui. Agora eu tenho uma família para cuidar, sei o que quero da minha vida, né? Larguei as drogas,
cheguei no botequim uma vez, rapidinho, voltar só um pedacinho, bispo. Cheguei no botequim uma vez e falei assim, rapaz, bota uma cachaça. O cara falou assim para mim, dinheiro adiantado. Só para você ter noção como é que era meu crédito naquela época, né? Então, já tinha mudado tudo, eu estava com a vida, né, estruturada, tinha família de novo, coisa e tal. Estava na igreja, Deus estava trabalhando, graças a Deus, né, Deus ali operando na minha vida. Eu falei, agora está tudo bem, né, vamos seguir em frente. Aí veio aquele pedaço, né, bispo, que o senhor também sabe, aquela história a qual atravessamos a dificuldade aí com o meu filho Robson, né? E o Robson começou a usar droga, achei droga dele dentro de casa, né? E chamei a atenção dele, ele não gostou, briguei com ele, ele foi para a casa da mãe lá em Niterói. Ao chegar lá, um mês lá. Aí quando eu briguei em casa com ele, eu dei uns tapas nele e falei, rapaz, eu vou orar a Deus para na hora que você for preso, olha também como é que a palavra tem poder, né? Na hora que você for preso, para ir levar um tiro, para Deus te livrar. E Robson foi para lá, para Niterói, e um mês depois, tive uma notícia no jornal. O Robson Alves de Abreu está ali, alvejado com tiro de fuzil na cabeça, e um menor foi morto, né? E ele se fez de morto. A Tânia, um amigo meu levou o jornal lá na oficina, chamou a Tânia lá em cima, num cantinho lá, conversou com a Tânia me chamou, aí eu vi, aí eu disse, meu Deus do céu, e aí? Aí o Robson, né? O filho dele tinha sido baleado e que estava no Azevedo Lima e que estava algemado. Então, foi uma notícia muito difícil para mim dar para ele. E ele, nesse dia, ele subiu em cima de uma moto e saiu desgovernado, sem direção. Foi parar no Azevedo Lima, atrás do filho, para ver, né? Dali começou uma guerra espiritual, porque o inferno não deixa por menos, né? Ele não queria ver o filho dele preso, porque esse não foi o que ele sonhou para os filhos, né? E ele começou a procurar até pessoas que tivessem conhecimento na Vila Ipiranga para poder não deixar o filho dele preso, né? Através de bandidos que tivessem contatos fortes, né? Ali eu vi um homem muito desesperado, mediante a situação do filho. E eu só pedi a Deus que me desse direção, porque eu precisava de direção naquele momento para que ele não se envolvesse, porque ele estaria vendendo o próprio filho para o tráfico. Porque certamente, quando o filho saísse, teria que voltar para o morro. Foi quando eu fiz uma ligação para a Rosilaine, a secretária da igreja, chorando muito e pedi, me ajuda, eu preciso de ajuda, porque eu não sei o que eu faço. Eu não posso deixar ele se envolver com tráfico, né? Porque ele já veio de drogas e se envolver com essas tralhas, e o filho dele vai ser vendido para o morro, porque eles vão querer ele de volta. Aí foi quando Rosilaine marcou um encontro, né, aqui com Paulinho do Coi, que é o irmão do pastor Sancré, né, que nos deu uma grande ajuda junto com o senhor, né? Deus usou muito na época, né, vocês dois, para falar, né, para orientar o Bebeto, porque ele estava muito apavorado com a ideia do filho ser preso naquelas condições, né, que estava ali. Mas ele acabou sendo preso, né, acabou indo para a cadeia, e depois aconteceu um negócio que deu uma reviravolta nesse caso aí, né? O Robson estava preso há 1 ano, de 8 meses preso. Aí o que acontece? O Robson pegou e fugiu. Não tinha sido julgado nem nada. E tinha
associação ao tráfico, resistência à prisão, tinha uma série de artigos a qual ele estava envolvido, 5, né? Que ele não tinha como sair. Botei advogado, procurei pessoas de lá, porque tinha conhecimento para ver como é que a gente conseguiria resolver, mas não conseguiu. O Robson pegou, fugiu. O Robson fugiu, isso foi na quinta-feira que o Robson fugiu. Aí, na quinta-feira, ele me ligou. E aí, pai? Falei, filho, pô, me dei bem. Eu falei, se deu bem? O que houve? Não, fugi com a rapaziada, estou aqui na casa da tia aqui. E falei, fica aí mesmo que eu estou indo aí. Aí peguei o Robson, levei ele para a casa da minha outra tia, porque tinha que notificar a advogada, né? E não sabia o que ia fazer. Procurei o bispo, sentei com o bispo foi e falou, filho, o melhor caminho que tem para isso aí. Na época, queridos, às vezes eu tenho dito isso a alguns irmãos aqui, um conselho que a gente dá numa situação dessa, né, muitas vezes não é o conselho bom assim de ouvir, não. É um conselho complicado. Mas o que Deus falou ao meu coração é o seguinte, eu disse, Bebeto, seu filho foi solto pelo diabo. E se ele continuar foragido, a próxima vez que a polícia encontrar com ele, vai matá-lo. Porque ele tinha resistido à prisão da primeira vez e os policiais não iam brincar. Essa soltura do seu filho, essa fuga dele, que Deus está tocando no meu coração, que é para a morte. Ele vai morrer. Então você convence o teu filho a voltar no juiz que julgou ele e se entregar e voltar para a cadeia. Irmãos, não é um conselho fácil. Na hora eu falei, rapaz, o bispo, né, não está pensando direito não, né? Meu filho, vou pegar, vou levar de volta. Isso não vai dar certo, não, né? Mas fui para casa, até saí meio assim, falei, pô, crente que o bicho ia me dar outra solução. Ele disse que é sempre o meio mais fácil, né? Não, vou pegar os meus advogados aqui, vou mandar lá junto contigo, e vamos dar um jeito nisso aí. E, Senhor, o que eu vou fazer? Aí entra, né, aquela hora a qual você verdadeiramente vai para os pés do Senhor. Porque, meu irmão, às vezes o bispo diz assim, ó, Deus trata a tua igreja no deserto. A gente acha que o deserto é... O que é o deserto? Isso é o deserto na vida do crente. Quando ele está precisando mesmo, está na dependência de Deus, só Deus para livrar. E ali eu comecei a entender. No outro dia eu falei, rapaz, o bispo está certo. Aí agora eu vou convencer o meu filho. Robson, você tem que se entregar. Eu me entregar? Vou não, pai. Falei, você vai se entregar, rapaz. Vai se entregar porque não tem condição de você ficar fugindo, coisa e tal. Pai, fica tranquilo. A gente vai ver isso aí para frente. Falei, não, tu vai se entregar. E como é que convence seu filho a se entregar? Ele saiu com uma turma lá, que se ele liga para os caras na hora e diz assim, meu irmão, vem aqui me apanhar que meu pai está aqui já. Querendo me entregar lá de volta, os caras iam lá, pegavam ele e ia embora, acabou, né? Mas Deus, mais uma vez, foi misericordioso na vida do Bebeto. O que aconteceu? Tá, pai, vou me entregar. Aí, peguei o Robson, chamei minha advogada, levei ele, isso na terça-feira, ficou quinta, sexta, sábado, domingo, segunda era feriado em Niterói, e na terça-feira eu fui levar o Robson para entregar lá no fórum. Não levei ele direto para a delegacia com medo de repressão, até que o senhor falou, melhor entregar ele no juizado. Não bota na delegacia, falei, não. Leva para o juiz. Para o juiz. Aí eu falei, Aí peguei ele, fui descer com ele, meu irmão, Jesus amado, olha, de um lado, do Rio do Ouro até Niterói, de um lado o inimigo falava assim, quando chegar lá, vão matar ele. Do outro lado o Senhor falou, leva ele e entrega. Do outro lado o inimigo falava, os carcereiros não vão ficar satisfeitos com isso, porque ele voltou e fugiu. Vai ser trocado os carcereiros, aqueles que ficarem. Sabe aquela guerra espiritual? E ali eu fui. Peguei meu filho,
entrei ali no prédio, ali na Amaral Peixoto, no Direitos Humanos, primeiro. Aí minha advogada, vamos no Direitos Humanos, vamos dar a entrada dele, porque para ela notificar o juiz a qual a gente está entregando ele. Aí fui lá, lá de cima da janela, olhamos, dava dentro do presídio, que o presídio ali também na Amaral Peixoto. Ele olhou e falou, pai, para fazer isso tem que ser muito homem. Eu falei, realmente, filho, tem que ser muito homem. Mas olha só, filho, o Deus a qual teu pai serve, jamais, filho, vai botar você pela janela e vai te colocar pela porta da frente para fora. Ele falou, pai, Eu falei, filho, abracei ele, choramos junto ali. E eu levei meu filho junto com a advogada, junto com a outra advogada dos Direitos Humanos, partimos para o fórum. Isso era por volta de meio-dia e meio. Chegamos lá, tinha um julgamento lá, o juiz não pôde atender. Aí, quando chegamos na porta do fórum, aí ele foi entrando de bermuda, de sandália de dedo, que já foi preparado para ficar preso. Aí o policial falou, você não pode entrar assim, não. Ele falou, aí a advogada falou assim, não, ele veio se entregar. Aí o policial virou para ele e falou assim, rapaz, você não precisava vir aqui não, rapaz. Você me procurava aí na rua aí, que eu dava um jeitinho de te entregar. Falou para ele ainda. Eu falei, isso é um enviado, né? Aí levei o Robson. Entregamos lá, aí ele foi lá para a carceragem, eu entrei, ficamos lá aguardando. 2 horas, 3 horas, 4 horas. Aí o juiz virou e falou o seguinte, no intervalo, né, que estava no julgamento, virou para a secretária e falou, vai lá e fala para o pai dele, para a advogada, que eu vou dar uma olhada aqui e vou ver para onde eu vou mandar ele. Não vou mandar aqui para 7h30, não, que eu estou com medo de repressão. Beleza. Vim embora. Isso já é dando 5h30, 6 horas. Meu irmão, quando você está na dependência de Deus, aí você vê o mover de Deus em todas as áreas dentro da igreja. Não tem louvor que você não chora. Aí eu sentei ali em cima, o bispo foi, o pastor na época entrou, virou e falou o seguinte, aquele que você tanto ama, Deus manda te dizer que ele está escrevendo o nome dele no livro da vida. E eu tomei posse daquela palavra. Aí assisti o culto, não almocei, esse dia eu fiquei em jejum, fui embora para casa. Cheguei em casa, então ele nem veio no culto. Aí jantei, deitei. Eu não sou de atender telefone, o bispo mesmo sabe, telefone na cabeceira da cama, tocou. Uma vez, aí tocou de novo, eu peguei. 10 para meia-noite. Minha prima lá do outro lado, a qual eu deixei ele na casa da minha tia. Roberto, joga tua mão para o alto e agradece teu Deus. Teu filho está aqui, com o habeas corpus na mão, e o juiz deu R$10 para a passagem dele. Eu falei, meu Deus do céu, esse garoto fugiu de novo, né? Que juiz vai dar R$10? 10 horas da noite vai ver processo e vai mandar para casa? Não, isso dá, mas bota ele na linha. Fala aí, olha. Pai, o senhor não sabe o que aconteceu. Ué, o que houve? Rapaz, eu estou aqui, o juiz me deu um papel aqui, me deu R$10, mandou vir para casa e eu tenho que voltar com o senhor lá na quinta-feira. Eu falei, bom, vamos lá para ver. Né? Aí fui para lá na quinta-feira com ele. Mas na quarta-feira, a gente já estava na oficina ali, né? E chegou um Opala lá e pediu para fazer um serviço de freio. Aí eu levantei, tirei as rodas, tudo novo do Opala. E tinha 2 rapazes dentro, bem vestidos, né? Eu falei, olhei, aí ele faz sair, dá uma olhada aí, vê o que tem para fazer, pode fazer. Eu vou sair para tomar um café, coisa e tal. Aí foram na padaria, perguntaram quem... Esse tal de Bebeto aí, Roberto aí, que é dono daquela oficina ali, como é que é ele? Rapaz, aí o menino da padaria falou, eu conheço esse menino, rapaz, saía, rapaz, bebeu, fumou, usava droga, mas hoje é nova criatura, serve a Deus aí, está com a vida direitinho.
Beleza, aí voltou lá na oficina, e aí como é que tá? Eu falei, ó, não encontrei nada não, tá tudo bom aqui. Aí, tá bom, quanto é? Eu digo, não, nada não, o carro tá bom, né? Tá bom, obrigado, foi embora. Mas eu não sabia, né, que... Aí o juiz mandou me chamar lá. Fui com ele na quinta-feira. Cheguei lá com o juiz, aí o juiz... Robson, e seu pai, né? Senta aí, senhor Roberto. Aí sentei com ele lá na sala. Aí ele falou, ô Robson, se você fuma, larga de fumar. Se você usa droga, larga de usar. Se você tem amigo, larga ele para lá. Seu amigo hoje é seu pai, porque eu tenho certeza que você não veio para cá sozinho. Foi seu pai que pegou e te trouxe. Pai, se você vê que não tem condição de manter ele lá do lado de fora, você traz ele de volta, a gente guarda ele aqui, pelo menos a gente vai saber onde ele está. Tá bom. Aí, Robson, né, veio comigo, ele me deu a guarda do meu filho, veio embora. Eu digo, agora, né, vai ser bênção. Uns 5 meses, Robson ainda, ó, naquela vida, né, abençoada. Usando droga, chegando de madrugada em casa. Aí, rapaz, um dia o Robson chegou, 5 horas da manhã. Eu peguei, juntei ele e falei, ó, vambora, drogado. Eu falei, vambora. Aí, vambora que eu vou te entregar ao juiz. 5 horas da manhã, olha a cabeça como é que estava. Não tinha dormido aquela noite. Aí, peguei ele, botei dentro do carro, desci, fui, quando chegou lá no Barro Vermelho, eu parei no sinal. Quando parei no sinal, ele saiu disparado. Eu falei, o corajoso está com medo, né? Aí peguei e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Encostei o carro, vim pela rua de trás, está ele chutando, reclamando, né? Drogado, e peguei no braço dele, ai pai, pelo amor de Deus, não sei o quê. Aí eu falei, o que é? Me ajuda. Voltei com ele para casa. Aí a Tânia pegou e entrou nesse pedaço aí. O que acontece? A gente começou a viver um momento muito crítico, porque o Robson não tinha parado com as drogas e estava botando a família toda em risco. Estava aparecendo umas pessoas na rua, entendeu? Estreitando a casa, muita gente indo. A gente saía para trabalhar, não estava em casa, os vizinhos tudo via uma movimentação, né? Aí, um dia, meu filho mais velho, o Diego, chegou e falou assim, mãe, chama Bebeto e conversa, porque vão acabar invadindo a nossa casa e matando a gente. Porque está vindo uma turma estranha, e aí eu comecei a sondar com as vizinhanças, e realmente estava acontecendo. Entendeu? Aí foi quando eu chamei Bebeto, falei, Bebeto, nós temos que tomar uma posição, porque nós não temos só o Robson, nós temos mais 3 filhos. E então nós temos que pensar nos outros 3 filhos. Porque droga rolava, bispo. Era droga, eu tinha uma varanda que era de madeira, né, ao telhado, e ali ele escondia a droga ali, até dentro do congelador, ele está aqui, ele pode falar sobre isso. Entendeu? Então, estava muito arriscado, porque nós tínhamos mais 3 adolescentes dentro de casa, entendeu? E estava muito perigoso, até mesmo para nós, entendeu? De invadirem por causa dele, porque ele estava indo para Morro também no Rio. Então, a gente estava correndo risco. Aí foi quando ele pegou o Robson de volta, depois dessa conversa que eu tive, e ele falou, não tenho condição de continuar contigo, porque eu tinha feito contigo um pacto de que você iria, um trato, que você iria mudar de vida, que você iria para o Senhor, né? Que você iria trabalhar, iria levar uma vida decente, que você iria mudar de vida. E você não está querendo mudar de vida, você não está provando isso para mim. Então, ele chegou para o Robson e conversou, né? Então, eu vou te entregar hoje, por quê? Está difícil de conduzir a nossa vida com você dentro de casa da forma como você está querendo levar a sua vida.
entendeu? Aí foi quando ele tomou a decisão, foi a melhor decisão que ele teve, né? Aí que foi pela segunda vez, foi quando também ele não conseguiu, né, entregar ele de volta, foi um projeto do Senhor, né? E assim, o meu filho mais novo, com outro rapaz da nossa igreja, lá em casa, né, chamou ele para vir. Ele aceitou, na época, fazer o congresso de jovens. Porque eu tinha visto ele morto, entendeu? Aí foi quando os meninos falaram, você aceita Jesus ou você vai morrer. E então ele, né, de véspera, ele tinha passado a noite inteira no meio de mato, correndo, fugindo, porque estavam tentando matar ele. Entendeu? Então, foi quando nós resolvemos mandar ele para o congresso. Entendeu? Aí lá no congresso ele teve uma experiência com Deus. Teve, né, uma experiência com o Senhor, né? Ele começou a frequentar os jovens, né, aqui na nossa igreja. Isso aí já no final do congresso? Isso. Aí foi o finalzinho, o pai reencontrando ele, né? Então, ali começou toda uma mudança na vida dele. Ele não ficou na nossa igreja, né? Depois ele começou a visitar a igreja do pastor Laerto e passou para lá, né? Então, lá ele se batizou, entendeu? E ali, graças a Deus, né, eu fiquei muito feliz um dia que ele chegou na oficina e falou assim: Tânia, eu parei de fumar. Ele já tinha parado. O primeiro passo foi parar com as drogas. E depois, ele não fumava muito. Ele fumava muito, pastor, bispo. Aí ele chegou: Tânia, eu parei de fumar. Eu falei: glória a Deus. Esse é o Deus que a gente serve. Amém. Então a coisa começou daí por diante a arrumar, né, na vida de vocês. E aí, depois do casamento, depois do batismo, né, que você passou pelas águas, depois dessas lutas todas, né, aí você saiu da oficina, né, da primeira oficina. Mostra aí a foto. Essa era a primeira oficina do Bebeto, né? Isso aí já estava super bom demais, né? Para quem trabalhava no tempo, né? Aí eu já estava com grana, cara. Aí. Aquela janelinha lá na frente, lá em cima, ali era o local que ficavam as peças, que tinha um telhado de brasilite na minha cabeça. Entendeu? Ali era almoxarifado, escritório e sala de oração. Ali era. Ali muito joelho se dobrou para orar, né, pelo Robson. Olha a outra peça. A outra peça estava ali do lado. Fora, né? Tá vendo? Já estava com grana ali, já estava bonito. Já ali, tava. Mas aí Deus foi operando, né, Bebeto? Que as coisas aí, olha, na vida do crente... Eu vou ser sincero. A verdade é o seguinte, nada acontece na nossa vida assim, né, de uma hora para outra. Ali a coisa já estava melhorando, mas a gente também já estava na casa do Senhor, já estava servindo, a gente já fazia parte já aí na casa do Senhor, trabalhava já na obra, né? Muitos não sabem, mas eu sou cozinheiro também. Eu faço comida. Mecânico e cozinheiro, né? Sou. Não acredita, não? Memé está por aí? Tá? Tá lá, ó. Tá lá. Sou cozinheiro ou não sou, Memé? Você já largou o congresso na minha mão ou não? Ah lá, tá vendo? Mas aí as coisas foram melhorando, né? Aí daquela oficina veio a primeira oficina mais arrumada. Aí, ó. Olha como é que ficou bonito. Jesus, bom, olha como é que Deus faz aí. Essa já era a primeira oficina, o primeiro galpão. Mas aí, ainda alugado, né, Bebeto? Alugado. Aqui alugado, né? Essa oficina foi mistério. Eu levava comida para Bebeto, eu trabalhava, ia em casa, eu pegava comida e trazia para ele. E ali era um terreno baldio, cheio de mato, com umas grades na frente. Aí eu deixava Bebeto lá naquela oficina pequenininha, ia lá, eu botava a mão na grade. Aí eu falava: Senhor, nós precisamos tanto de espaço, não aguento mais. E ali em oração, até que um irmão aqui da nossa igreja, ele é obreiro e ele está aqui. Ele chegou um dia lá na oficina e falou assim:
o Senhor me mostrou em sonho vocês num local aqui perto, com um galpão grande. Aí eu virei para ele, esse irmão, ele deva lembrar disso. Aí eu falei assim para ele, pô, irmão, eu tenho orado por esse terreno aqui na frente. Ele virou para mim e falou assim, será que vai ser ali, irmã? Aí eu virei assim, não sei, irmão. Eu sei que Deus tem o melhor, né? Aí foi quando o dono desse terreno não alugava para ninguém. Aí nós fomos lá na casa dele, fizemos a proposta. Ele não aceitou. Aí eu falei assim, ó, só tem um mês para pensar. Aí um mês depois ele nos procurou Bebeto. Falou assim, vai lá no meu contador que eu vou alugar o terreno para você. Aí Bebeto fala assim para mim assim, vai lá, ó, aluguei, contrato para 5 anos. Só, porque nós vamos gastar muito dinheiro para levantar tudo ali. Então, se não for contrato para 5 anos, 5 anos não aceita. Foi eu lá para o escritório do contador. Cheguei lá, o contador, não, 5 anos não, só 3. Falei, então nada feito. Ó, 3 anos. Falei, não, 3 anos não. Voltei eu. Cheguei na oficina, Bebeto, e aí, fechou? Aí eu falei, nada, 3 anos. Não, 3 anos não dá. A gente vai gastar muito dinheiro. Aí, no outro dia, o dono do terreno apareceu lá na loja. Aí, e aí, por que você não fechou, Bebeto? Ah, seu Jorge, contrato de 3 anos, não quero não. Por quê? Quero 5. 5 anos de contrato. Se for 5 anos, eu aceito. Então tá, pode ir lá. Eu vou ligar pro contador para poder fazer o contrato. Aí eu falei, então vamos. Aí a gente fechou 5 anos. Quando o Bebeto estava lá naquela primeira oficina, aquela anterior, ele estava trabalhando lá sozinho, ele com os filhos, né? E eu cheguei assim, eu disse, Bebeto, você sabe de mecânica, mas de administração você está meio perdido aqui. Você precisa falar com a tua esposa para ela vir trabalhar com você. E a Tânia trabalhava em outro emprego, né? Foi uma barra. Os conselhos que eu dou são meio doido, né? É doido? Doido. Eu virei para ele e falei assim, olha, o pastor está doido. Eu não vou para lá, eu vou encher minha mão de graxa? Vou nada. Ela trabalhava no escritório, irmã, toda limpinha, toda cheirosinha. Como você viu, ela tentou botar óleo pelo caninho da vareta do óleo. Olha, né? como é que eu entendi de carro, ela gente. Ela entendia tudo de mecânica. Aí ele falou assim, ué, foi o pastor que falou que eu tenho que levar você para trabalhar comigo. Aí eu virei assim, você já viu o local que você trabalha, Bebeto? Com o telhado caindo quase na sua cabeça. Bispo, ele arredava a telha brasilite assim para ter iluminação dentro da loja. A luz era natural, né? Ele sempre aí, foi ecológico, o Bebeto sempre foi ecológico. Aí ele falou assim, não, eu vou fazer uma obrinha lá, vou dar uma melhoradinha e tal. Aí eu virei para assim, tudo no tempo de Deus. Mas Deus proveu o momento. Mas ela saiu do trabalho e quando ela foi para lá, ela deu uma ajeitada na outra parte, porque ele trabalhava muito com a mecânica, mas ele não, a outra parte da administração, inclusive as peças, né, Bebeto? Começaram a ser administradas por ela, a venda de peça era com ela e tal, e a coisa engrenou. Mas aí saiu daquela primeira, foi para a segunda que é alugada, e hoje ele vai inaugurar a terceira loja. Essa é própria. E não só própria, né? Porque Bebeto é mecânico, Bebeto é cozinheiro, mas Deus deu para ele um outro ramo de trabalho, né? De um tempo para cá ele vem construindo casas. A gente não botou fotos nem nada, porque não quisemos encher de muita foto, mas Deus abençoou de tal maneira que ele nunca imaginou na vida, né, que ele fosse mexer no ramo de construção. Eu construí 3 casas ali próximo ao Bar do Peixe, né? Construí 8 no Vila 3, ali atrás do Motel Paloma. Fiz 6 aqui na Academia Golfinho e fiz 1 em Santa Isabel. Né? Não é isso? Tem um total, acho que de 18 casas. Não, 18 casas. Pois é, aí você de montagem de carro passou a montagem de casa. Mas a coisa boa é o seguinte, que quando a Tânia foi morar com ele,
né, foi morar naquela casa abençoada que ele falou, do tanque do lado de fora, que era comunitário e tal. Essa tem que falar. Bispo, quando ele falou, vamos casar, aí eu virei para ele e falei assim, meu irmão, como é que vai ser? A casa já é pequena para você e 2 filhos. Imagine, mais 3. Aí, né, ele falou, não, vamos dar uma aumentada, vamos dar uma melhorada. Cadê o dinheiro? Que não tinha. Aí meu pai, na época, deu um dinheiro, ó, compra um cimento. Aí ele era o pedreiro. Olha só, bispo, de mecânico virou pedreiro. Mecânico, cozinheiro, agora pedreiro. Aí aumentou a casa, né, para poder... Não, tinha que casar, bispo. Porque ele fez a proposta de ajuntamento. Como eu não aceitei, ele viu que o negócio começou a ficar estreito, que tinha que casar, o jeito foi o quê? Foi aumentar a casa. Pois é, mas aí Deus abençoou, né, Bebeto? Deus abençoe. Deus abençoou, do pouquinho que começou, da dificuldade, da luta. Hoje eles estão morando em Maricá, num dos melhores condomínios lá de Maricá. Amém. Tá? Isso também foi projeto de Deus para a nossa vida, né? Que eu fui visitar esse condomínio uma vez, esse pedaço eu nem contei. E falei assim para a Tânia, eu fui visitar um amigo, né? Que tinha sofrido um assalto, e ele foi morar lá, estava o Vinícius, da Tucá. Aí estava, assim, muito precisando, né, de uma força do irmão para... Aí foi eu e o outro irmão daqui da igreja. Chegamos lá, eu falei para a Tânia, poxa, Tânia, tem coragem de morar aqui. A Tânia falou, rapaz, quem sabe? Eu falei, na época, né, eu falei, que isso, Tânia? Aqui não é para a gente, não. Ela falou, aos olhos seus você acha que não dá, mas aos olhos de Deus, quem sabe? Esqueci, né? Nessas casas a qual eu estava fazendo aqui, eu estava separando uma casa para mim, né? Aí já estava pronta praticamente. Aí surgiu essa oportunidade, compramos lá e moramos lá. Mas isso depois de 5 ou 6 anos, já tinha até esquecido né? Você pensou alto, Deus ouviu como oração e respondeu. Amém. Né? Foi isso aí. Sempre, tudo que aconteceu na vida do Bebeto, na verdade, eu só vejo uma coisa, é a mão de Deus, porque eu mesmo, o Bebeto, eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei, até na casa do Senhor, porque a parte onde eu trabalhei é um lugar na casa do Senhor que poucos vê, porque a gente lá no congresso, a gente chega de manhã e sai, somos os últimos a sair, né? Mas, graças a Deus, Deus vê você assim, você às vezes pensa assim, eu estou aqui fazendo a obra do Senhor, Deus não está me vendo. Está vendo sim, irmão. E outra coisa também, irmão, eu queria... tudo que eu falei aqui foi de Deus para a minha vida. Mas eu queria que vocês entendessem o seguinte, preste atenção. Às vezes a gente quer ver o milagre, e o milagre está do teu lado e você não sabe. A minha vida foi um milagre. Eu louvo e agradeço ao Senhor pela Igreja Nova Vida. Eu louvo e agradeço ao Senhor por Deus ter colocado a Tânia na minha vida. Entendeu? Porque aos olhos do mundo, para Bebeto, não tinha mais jeito. Tem irmãos aqui que me conhecem de antes, que sabe. O Bebeto, meu Deus do céu, isso aí eu não tenho mais jeito. E tem pessoas que querem ver milagre. Quer ver milagre? Olha para a minha vida. Eu sou um milagre do Senhor. Entendeu? Porque ao ponto que eu cheguei, e o que Deus fez na minha vida, gente, e na vida de muitos irmãos aqui. Irmão, vou falar aqui para a gente. Não vou citar o nome de ninguém que não tem interesse. Mas, olha, gente, olha com carinho, vê, assim, o que Deus fez na tua vida também. E, vem para cá. Dá um testemunho. Não é para dizer o que Deus fez e você encher o peito, não. É para a glória de Deus. Porque o que acontece é o seguinte, meu irmão. Tem gente aí que sai falando, que a igreja tal está fazendo, a igreja A está fazendo, a B está... O bispo nunca fez questão disso.
não é de hoje que o pastor André vem tentando me levar para dar o testemunho. Eu falei, pastor André, mais para frente um pouquinho, lá nos homens, mais para frente, mais para frente. Aí o bispo me pegou agora e disse, filho, vamos, vem comigo. E está aqui, eu contando o que Deus fez na minha vida e fez na vida da Tânia. Porque, ó, 2 famílias destruídas na mão do inimigo, porque sempre tem um lado que vai sair perdendo. Quando eu falei para a Tânia, Tânia, vamos casar? Porque eu disse, meu Deus, eu vi o Senhor trabalhando na minha vida através da vida dela, porque ela foi o canal de bênção para me conduzir até a casa do Senhor. Eu digo uma coisa, quando eu cheguei nessa igreja, irmão, lá, no templo lá, eu vi um monte de irmão que estava aqui, que estava lá e está aqui, que Deus fez obra, que vocês não fazem ideia. Usava droga junto comigo e está aí sentado. Só que a gente não está aqui para expor ninguém. Mas eu posso te dizer uma coisa, vocês não fazem ideia do que essa igreja local tem feito na vida de muitos irmãos, a qual está sentado do teu lado, e você não sabe o que Deus fez na vida dele. Há poucos meses atrás, eu presenciei um grande milagre, mais uma vez na minha família, que foi um livramento na vida do meu filho. Aqui todo mundo sabe da corrupção do nosso país, que está sendo, escancarado. E eu tive um filho envolvido na política, meu filho mais novo. E meu filho teve um maná na mão de dinheiro. E ele teve uma chance de entrar para a corrupção, mas ele fez a escolha dele. Não aceitou. Porque se ele tivesse aceitado, bispo, agora ele estaria atrás das grades. Por quê? O cara que foi para o lugar dele quando ele não aceitou a proposta do prefeito está preso. E se meu filho tivesse aceitado, seria meu filho que estaria hoje lá. Então isso é para a honra e glória do louvor do nosso Deus. Igreja, entenda uma coisa. O Senhor é bom o tempo todo. Às vezes, em meio a grandes lutas, a gente acha que Deus se calou, que o silêncio de Deus está de uma forma que as suas orações não alcançam. Mas, às vezes, é no silêncio que Deus trabalha. Eu vi muito Deus trabalhando no silêncio na minha vida, no meio da minha família. Aqui é só um pedacinho do que nós estamos falando, porque foi muitas coisas Deus já fez, entendeu? Então, creia, não desista. Isso que aconteceu na minha vida e na vida de Bebeto, não foi de um dia para o outro, nem num estalo de dedos. Nós estamos juntos, já vai fazer 17 anos. Então, é um longo tempo. E quando você se lança aos pés de Cristo e fala assim, Senhor, eis-me aqui, eu não tenho forças, eu não tenho mais condição, age por mim. Ele troca o teu fardo, que é pesado, pelo dele que é leve. E ele te trata, e ele te leva a lugares altos. Entendeu? Eu creio que muito mais Deus tem para fazer. Eu sei que a volta de Cristo Jesus está bem próxima. Creia nisso. Você ainda que não tem levado uma vida, não tem entregado ainda a tua vida para Cristo Jesus, verdadeiramente, saiba de uma coisa, vida eterna, só em Cristo Jesus. E Cristo está voltando.
porque os sinais estão aí. Amém. Então, que o Senhor abençoe a vida de vocês, que os outros testemunhos que virão sejam cada vez mais abençoador, e que você venha receber cada vez mais, e venha crer que o Senhor é Deus de milagre, que Ele é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente, e que Ele está sempre ao teu lado te ouvindo, porque em muitos momentos eu pedi socorro ao bispo e a muitos irmãos, porque eu precisava de ajuda. Peça ajuda quando você precisar. Conte comigo, conte com o bispo, conte com a igreja. Nós somos a igreja que iremos subir. Amém? Amém. Eu queria chamar aqui primeiro o Robson, a esposa, por favor. Com o filhinho, filhinha, família, né? Isso. Chega para cá, por favor. Aí o Robson aí, ó, aquele Esse é magrinho aí, ó. É os que passou pelo vale. Mas Deus restaurou e ressuscitou. Rômulo tá aí? Tá? Está trabalhando na vida dele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Rômulo está aí? Rômulo? Vem cá, Rômulo. Ô Bia, vem cá, filha. Não, Olha vem. só, Vem todo eu mundo. tinha 2 filhos, né? Olha como é que Deus faz, ó. 2 filhos, mais uma filha, mais um neto. 6 netos. Ah, tá na salinha, tem Ele tá gente na salinha. Está lá na salinha. Esse é o Isso. Cauã, essa Isso. é a Keila, esse é o Rômulo, né? Que a maioria Isso. conhece. Vem para cá também o Diego, vem para cá também o Peter. Vem Aí, cá, vem todo mundo, vem a família essa toda. família, ó. Aí, ó. Ó a neta, outra neta. Vem. Vem pra cá, neta, do avô. Vem cá, menina. Eita, Jesus. Isso. Olha aí. Olha que coisa linda. Imagina só, há 17 anos atrás, né, essa família começou a acontecer. Hoje está aqui. Queridos, eu tenho dito isso para a igreja. À medida em que você vai caminhando com Deus, Deus vai caminhando com você. Tem gente que diz assim, eu não tenho tempo para a igreja, para a obra de Deus, porque eu tenho que cuidar da minha vida lá fora. Mas enquanto você se relaciona com Deus, Deus vai te ajudando na sua vida. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. A palavra de Deus diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, à medida que você vai andando com Deus, caminhando com Deus, a palavra de Deus diz que Abraão andava com Deus, Isaac andava com Deus, Jacó andava com Deus. E às vezes a gente quer tudo de bom, mas não quer andar com Deus, a gente quer andar meio que separado dele, né? Então, quando Deus começa a fazer isso na família, é porque o casal diz assim, nós vamos andar com Deus. A atitude da Tânia, na época, dizia, não, eu não vou morar com você, eu vou casar com você. Morar, não. Né? Chama o sogro também, o pai da Tânia. O meu pai, cadê? É. Ah lá, tá vindo lá, tá vendo? Isso. Aquele ali falou assim, olha aí, vê com quem você vai se meter, hein? Esse cara Aí, ó. tem a ficha suja, cuidado. Esse aí é o meu pai, que Deus me deu, meu amigo. Aprendi muito com esse homem aí, ó. Amém. Isso. Olha como é que a família é grande, né? Olha que benção. Ajuda ele na subida aí, por favor. Alguém? A vida destruída, querido, é quando a gente anda longe de Jesus. Quando a gente anda com Jesus, a vida começa a ser reconstruída. E Deus quer isso, ó. É isso que Ele quer. A família reconstruída, reconstituída. Deus não tem prazer de ver ninguém se drogando, se prostituindo, se destruindo, acabando com a própria vida. Não tem prazer. Prazer de Deus é ver a família restaurada, curada, crescendo em todos os sentidos, né? Da bênção material, bênção espiritual, bênção emocional. Deus quer fazer a obra completa. Mas às vezes a gente é que endurece a parada. Não, não é assim, não é desse jeito. E Deus chama você para perto e você quer manter uma certa distância. Querido,
mergulha nos braços de Deus, porque quando você faz isso, Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa, Ele cuida dos seus sonhos. É aquilo que eu falei da casa, né? Às vezes a gente ora alto, né? A gente pensa e pensa alto, que transforma aquilo numa oração, num pedido, né? Certa vez eu estava com um pastor, que eu trouxe ele aqui para pregar. Aí quando nós saímos, né, que fomos almoçar, era num congresso, e nós levamos um grupo de pastores para almoçar num restaurante lá em Niterói. E esse restaurante é muito atencioso, muito atencioso. Os garçons são treinados para serem muito atenciosos, muito. E ele comeu um bom churrasco, e depois ele dizia assim, ele falou brincando, irmãos, ele falou brincando. Ele disse assim, para completar esse churrasco, está faltando só um ovinho frito. Irmão, depois de você comer uma churrascada, você vai comer ovo frito, irmão? Mas o garçom ouviu ele dizer isso. 3 minutos depois estava o garçom com um prato e falou assim, o ovo frito que o senhor falou. Ele não estava brincando, rapaz. Não, aqui não pode brincar, porque aqui o desejo do cliente torna-se uma realidade. Aí eu brinquei com ele, você está vendo? Olha o lugar que eu trouxe você para comer. Aí aquela brincadeira do garçom me lembrou o seguinte, quando você agrada a Deus, Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele pensou alto e diz assim, quem dera, né? Se for de Deus eu morar aqui vai ser uma benção. Hoje ele está morando lá, num dos melhores condomínios lá de Maricá. Queridos, Deus vai fazendo a obra. Deus não faz igual na vida de todo mundo, mas Ele atende ao desejo do coração, quando o seu coração está no centro da vontade de Deus. Porque quando a gente tem o coração no centro da vontade de Deus, o que você pensa é coisa boa, o que você sonha é o melhor. E aí Deus vai fazendo aquilo acontecer. Mas quando o coração do homem não está agradando a Deus, ele pensa só em coisa ruim, destruição, morte, prejudicar o outro. Aí Deus não vai concretizar esse sonho. Esse sonho Deus não faz. Mas quando é bênção, Deus faz. Eu queria que acendesse as luzes da igreja. E eu quero agradecer a Deus pela vida do Bebeto, da Tânia, a família que Deus está trabalhando no coração deles. Mas eu quero também orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que ainda está passando uma grande tribulação na sua vida e na sua família? Você está querendo uma vida com Deus, mas sua família está ainda toda remexida. Talvez você esteja no início daquele processo da Tânia e do Bebeto, lá há anos atrás. Mas você crê que Deus pode também te dar a vitória, assim como deu a ele. Tem alguém vivendo uma dificuldade, uma luta grande na família? Eu queria que você ficasse de pé onde você está. Queridos, não é mole. Às vezes a gente olha e fala assim, não tem jeito, não tem jeito. Tá? A vida do Bebeto não tinha jeito, mas Deus deu. O Robson passou por um drama que parecia que não ia ter jeito, mas deu. E Deus vai fazendo. Então não tenha dúvida. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Eu queria que toda a igreja curvasse a cabeça. Pai querido, nós estamos orando pelos teus servos e servas que estão aqui e que reconhecem que estão vivendo ainda um deserto, uma dificuldade, uma luta na sua família. Gente que está orando pela família, por um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um esposo, a esposa, o filho. Pai querido, eu sei, Pai, que às vezes é muito difícil quando a luta que a gente passa está passando dentro da própria casa. Parece que aquela luta é maior ainda, porque quando é externa, a gente vai para casa e fica tudo bem, mas quando vai para casa e o problema está lá dentro, é como diz a tua palavra, às vezes os inimigos de um homem são os da sua própria casa. Mas eu peço, Pai, eu oro a Ti e peço que a luta que os teus servos estão passando hoje seja transformada lá na frente numa grande vitória. Talvez, ó Deus, o caminho que vai conduzir essa vitória é um deserto, o caminho é difícil. O caminho, ó Deus, às vezes é no meio de uma dor. Às vezes algo inusitado, terrível acontece e parece que a coisa piorou. Mas às vezes quando piorou é que Deus está agindo e começou a acontecer o milagre. Às vezes para acontecer o milagre, Deus primeiro bagunça tudo, depois Ele começa a arrumar.
como alguém que tira tudo da prateleira para colocar de novo no lugar, tudo limpinho, tudo organizado. Pai querido, faz isso na vida, ó Deus, dos teus servos. E aqueles irmãos que estão pensando em desistir, aqueles irmãos que estão, ó Deus, às vezes, Senhor, não estou suportando. O Senhor te dá suporte para você continuar caminhando. E nunca perder a esperança, porque nós servimos ao Deus da esperança, aquele que tem colocado nos nossos corações uma viva esperança. E nós te agradecemos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, quando a gente ora, às vezes dá uma bagunçada, e fala, Senhor, piorou. Não, Deus está agindo. Não fica preocupado. Eu vou pedir que toda a igreja esteja de pé, estenda a mão agora na direção da família abençoada que está aqui. Tá? Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Pai, por essa história de vida, que começou a ser reconstruída há cerca de 17, 18 anos atrás. E eu sei que a história não acabou, ela está ainda no meio. Tem muita coisa para acontecer, ó Deus. E eu sei que será, ó Deus, como um sol que brilha cada dia mais forte. Te louvamos, ó Deus, pela família do Bebeto, da Tânia, dos filhos, dos 8 netos, Pai querido, e por todos aqueles que ainda vão vir para fazer parte desse sonho, dessa família. Abençoa cada um deles, ó Deus, e que as lutas de hoje sejam os testemunhos que eles vão poder dar amanhã, de bênção, de vitória, de livramento, de crescimento e de tua vontade sendo feita na vida de cada um deles. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E todos digam amém. Aleluia.